Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 60. Sim, estou de volta ao canal principal, então muito obrigado por toda a sua ajuda e apoio durante esse período difícil. Mas agora o programa pode continuar e eu tenho que correr atrás do prejuízo. Porque o Full Self-Driving supervisionado continua impressionando e cada vez mais parece um modo autônomo leve. E estamos vendo cada vez mais cybercabs circulando pelas ruas dos Estados Unidos. E enquanto a Tesla mostra algumas habilidades insanas com seu software de direção totalmente autônoma, a Waymo continua um pouco confusa. E a Ford continua sendo a marca de carros com mais recalls. E a Tesla começou a vender um novo produto e o Tesla Inc. está se tornando a escolha número 1 na China e está dominando o mercado de carros importados na Coreia do Sul. E a Flórida está construindo uma rodovia que carrega carros elétricos enquanto eles dirigem. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo. O sistema de direção autônoma supervisionada impressiona e se assemelha cada vez mais ao não supervisionado. Táxis autônomos e cybertáxis já circulam pelas ruas. Soyot relatou um excelente desempenho do sistema de direção autônoma na neve, dizendo: "Voltei de uma ótima viagem noturna na neve usando o sistema autônomo. Versão 14, 1221, usando navegação Grok. Faixas quase invisíveis, estradas escorregadias, uma ponte e colinas escuras virando uma estrada nevada a 80 km por hora. E lidou com tudo isso. Muito impressionante, mesmo sem lidar. Como ele consegue enxergar no escuro? A forma como a versão 14 lida. A neve continua me impressionando. As condições estavam muito piores do que parecem no vídeo. Realmente muito, muito impressionante. Outra coisa impressionante é que Davi já ultrapassou 18 mil quilômetros seguidos usando o piloto automático supervisionado. Ele não interveio em mais de 18 mil quilômetros, isso é simplesmente insano. Isso é basicamente o que um motorista médio faz em um ano e começa a aparecer mais como se fosse sem supervisão. Assim como no Texas, a Tesla escreveu no X: Full Self-Driving 1422 é basicamente direção totalmente autônoma, sem supervisão, acesa. Sim, exatamente. E podemos ver no vídeo que ele compartilhou. Ele está fazendo o teste definitivo, mandando mensagem enquanto dirige ou mandando mensagem e o carro está dirigindo. Não é isso que todo mundo quer? E quanto mais pessoas souberem disso, mais demanda a Tesla vai ter, como também pudemos ver. Com esse cara das antigas ficando sem palavras, depois de testar a direção totalmente autônoma, isso é insano. Você nunca fica sem palavras. Eu só sou rápido. E nós até vimos o sistema da Tesla responder aos gestos dos pedestres. Muito legal. E olha só esses dois caras ficando impressionados com o Full Self-Driving da Tesla. Entrando na garagem. Viramos à esquerda no IN para o estacionamento. Vamos passar este teste. Tô te falando, e eu não preciso mexer em nada. Não, você não precisa mexer em nada. Eu vou pegar o ticket, não vamos pegar. O primeiro andar, o segundo andar está cheio. Será que ele sabe? Ele sabe mesmo? Ele sabia que o segundo andar estava cheio? Estamos indo para o terceiro andar porque ele consegue ver as 26 vagas. Então ele sabe que tem 26 vagas disponíveis. Mas aqui está o problema. Vamos ver se temos luz. Sabe de uma coisa? Eu estou deixando ele fazer tudo. Sem desengatar, desça, segure firme, avise-me e pegue o bilhete rapidamente. Sim, pegamos o bilhete, o portão está abrindo, estamos passando, conseguimos passar. Isso consegue nos encontrar?
Teste supremo de estacionamento. Você está falando sério? Ah, na verdade foi fácil. Passe de estacionamento, teste da garagem. Você viu e ouviu primeiro. Que coisa lenta esse estacionamento. Legal. E como o Davin escreveu no X, a versão 14 da direção autônoma da Tesla nos leva ao jantar de Natal com um botão. Consegui trabalhar no carro graças ao Starlink enquanto Jay supervisionava. Passamos a viagem relaxando e ouvindo músicas de Natal. Enquanto dirigia totalmente sozinho, a versão 14.221 cuidou de todo o estresse do trânsito de feriado. Depois que você se acostuma com a direção totalmente autônoma, é difícil imaginar voltar a viver sem isso. Sim, a Tesla sabe disso, por isso eles estão se esforçando tanto para disponibilizar isso para o maior número possível de pessoas, para testar ao máximo. Quando as pessoas experimentam, não querem outro carro, pois os demais parecem carroças puxadas por cavalos. E por quê? Também vemos a Tesla fazendo publicidade paga sobre a direção totalmente autônoma, supervisionada no X. Dito isso, a direção totalmente autônoma supervisionada dirige como o melhor motorista particular que se pode imaginar. Também vimos ao menos 3 Cybercabs aparentemente em teste em Austin, Texas. Como Tesla Chan relatou, no entanto, não parece que eles estejam oferecendo um serviço de táxi pago. Não, mas estamos realmente muito perto e também pudemos ver que a Tesla agora tem pelo menos 5 Cybercabs em Austin e 2 na Bay Area. Então, ainda estamos apenas em fase de testes e validação, mas é um passo mais perto de oferecer viagens públicas sem supervisão no carro do futuro. Mal posso esperar. E enquanto vemos a Tesla exibindo algumas habilidades insanas, a Waymo continua um pouco confusa. Enquanto isso, em São Francisco temos mais uma semana e, claro, também temos mais um Waymo confuso. No trânsito, sem sinalização de segurança, o Waymo fica atravessado e bloqueia todo o tráfego fora de uma garagem. Esse é o futuro? Pronto para se expandir pelo país? Ou esse aqui só ficou dando voltas no estacionamento? Também vimos um Waymo entrar numa área fechada e circular perto de uma equipe de corte de árvores, guindaste e processador de madeira. E no Safer compartilhou a postagem dizendo: "Está acontecendo de novo". Uma testemunha afirma que o Waymo bloqueou um veículo de emergência por mais de 20 minutos neste cruzamento entre a Grand e a Sacramento. Sim, o Waymo ainda tem um longo caminho a percorrer. Eles veem tudo, mas não entendem tudo. Também porque aprendemos o motivo. O robotáxi da Waymo teve um colapso total em São Francisco durante a queda de energia. Como Ming também relatou, o Waymo, o suposto rei da direção autônoma de nível 4, deu essa explicação em seu relatório sobre por que seus carros travaram coletivamente em São Francisco. Navegar por um evento dessa magnitude apresentou um desafio único para a tecnologia autônoma. Embora o motorista do Waymo seja projetado para lidar com semáforos apagados como um cruzamento de 4 vias, às vezes ele solicita uma verificação de confirmação para garantir que está tomando uma decisão segura. Embora tenhamos percorrido com sucesso mais de 7.000 semáforos apagados no domingo, a queda de energia gerou um aumento concentrado nesses pedidos. Isso criou um acúmulo que, em alguns casos, levou a atrasos nas respostas, contribuindo para congestionamentos em ruas já sobrecarregadas. Basicamente, uma queda de energia em massa apagou os semáforos da cidade. Toda vez que um carro da Waymo chega a um cruzamento sem luz, ele precisa acionar um operador remoto para confirmar como deve dirigir. O centro de atendimento remoto nunca enfrentou esse volume e acabou colapsando. Sério, que tipo de direção autônoma é essa se ainda precisa de um humano para supervisionar as decisões do motorista? Isso só provou que a direção totalmente autônoma não tem nada a ver com lidar. É uma questão de quociente de inteligência, é sobre se o carro realmente tem inteligência. É um problema de inteligência artificial. Sim, exatamente. E se você perguntar quem tem a inteligência artificial mais avançada agora, só existe uma resposta: Tesla. Se o seu chamado sistema de direção totalmente autônoma precisa de permissão dos humanos, você não tem um sistema de direção totalmente autônoma de verdade.
E você tem um sistema que não pode ser escalado. Acho que a história sobre a Waymo continua mostrando o quanto esse sistema está configurado de forma errada. Assim como falei no meu vídeo sobre a verdade chocante da Waymo e os carros da Tesla terem aprendizado de frota em tempo real, a Waymo é simplesmente um projeto científico e não foi feita para ser escalada ou ser um caso de negócio sustentável. O Tesla Model Y está se tornando a principal escolha na China e está dominando o mercado de carros importados na Coreia do Sul. Como relatou o Tesla Chain, o Tesla Model Y se tornou o carro mais vendido do mundo por 3 anos consecutivos. O Model Y começou a ser entregue aos clientes sul-coreanos em abril de 2025 e mesmo com menos de um ano no mercado, foi o carro importado mais vendido. Isso é realmente impressionante, superando todas as montadoras tradicionais, mesmo vendendo o Model Y por apenas 2/3 do ano. Mas as vendas da Tesla na Coreia do Sul podem realmente acelerar só em 2026, como Chen também relatou. As lojas da Tesla na Coreia estão lotadas desde 2026. Após a queda de preço, muitos vão pessoalmente comprar um veículo da Tesla. Acredito que as vendas da Tesla na Coreia serão altas em 2026. As vendas de veículos elétricos estão diminuindo em alguns países, mas não acho que seja o caso na Coreia. A Coreia será o melhor lugar para aceitar os Teslas, sim. Ele também relatou que a redução de preços da Tesla no mercado coreano está sendo destaque nas notícias, compartilhando esse vídeo e escreveu recentemente: a Tesla, que não conseguia vender carros devido à falta de estoque, fez um anúncio surpreendente de que vai baixar os preços dos veículos. Quase 10 milhões de won, cerca de 7.500. É muito interessante ver isso em um país onde a Tesla está vendendo extremamente bem, superando todas as montadoras tradicionais de carros importados. Eles estão dando um grande desconto para aumentar as vendas. Provavelmente também querem vender pacotes de direção autônoma supervisionada aos sul-coreanos. Agora é só para o SNX, mas eu espero que isso chegue ao Model 3 e X muito em breve. A Tesla pode recuperar os 7.500 de desconto no pacote de software, mas isso me soa um pouco estranho. A Tesla já está esgotada na Coreia do Sul para o primeiro trimestre de 2026, como o Tester Chan escreveu no X. Os veículos da Tesla na Coreia, no primeiro trimestre de 2026, já estão esgotados. Mesmo que você assine um contrato agora, o comprador atento não receberá o veículo no primeiro trimestre. Será interessante observar a Coreia do Sul nos próximos meses, pois a demanda lá está incomum. Estamos acompanhando isso. O Model Y também se tornou a escolha mais popular na China, assim como Moscow me escreveu, Model Iris, agora a principal opção na China. Novo relatório aponta que 56% dos compradores de Tesla Abrams na China estão adquirindo seu primeiro carro. Para as famílias, 40% compraram o Model Iris como carro extra e 34% usaram para substituir o antigo. A maioria desses compradores antes dirigia carros a gasolina de marcas como Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen e Toyota. Isso mostra que o Model X está se tornando a escolha mais popular para quem está trocando o carro a gasolina por um elétrico. E o software de supervisão de direção totalmente autônoma da Tesla só vai aumentar a demanda à medida que mais e mais pessoas conhecem o software. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos curtas do Testa. A Tesla já superou 7 bilhões de milhas em direção autônoma, supervisionada até 27 de dezembro. Nada mal. E ninguém mais sequer chega perto de coletar tantas milhas assim para treinar seu sistema de inteligência artificial para dirigir um carro. Para comparação, a Tesla coletou mais de 100 milhões de milhas em apenas 7 dias. A Waymo coletou 127 milhões de milhas em 7 anos, enquanto há 7 dias... E também tivemos mais novidades sobre robotáxis, já que o testador Drive Canada Road trouxe informações.
A SUX emitiu um recall over the air, cobrindo 332 robotáxis, após identificar um problema no software do seu sistema de direção automatizada. Isso gerava cruzamentos de faixa desnecessários perto de interseções, pois veículos da SUX atravessavam linhas sem motivo ao passar por cruzamentos. Resumidamente, parando parcial ou totalmente em frente à faixa do sentido contrário, criando um risco potencial de colisão. Se outro usuário da via não reagisse a tempo, a SUC lançou uma nova atualização de software para resolver o problema em 19 de dezembro de 2025. Outro exemplo de que não precisamos de mais lidar, mas sim de mais inteligência. Mas espero que eles resolvam o problema. E Jared Isaacman também escreveu no X: vamos construir uma base lunar. Então a corrida para voltar à Lua já começou. E desta vez, ficar lá permanentemente. Muito interessante, vai ser muito empolgante acompanhar esse progresso. E Sachs disse que o serviço da Tesla é incrível. A variedade de informações disponíveis, como conectores e chicotes, impressiona. Nenhum outro carro tem esse nível de integração e é de graça. Sim, não há nada como um Tesla quando se trata de software e integração. Como Jung Ta, da Tesla, também escreveu: um carro futurista vem com um modo de serviço futurista. Enquanto Volkswagen e Ford cancelam modelos elétricos nos Estados Unidos da América devido a vendas fracas e bilhões em prejuízo. Bem, Michael lembrou que não só as montadoras tradicionais estão perdendo dinheiro com carros elétricos. Qual o prejuízo em bilhões das startups chinesas de carros elétricos desde 2020? Estimativas de várias fontes: NEO, 11 bilhões, Xpeng, 35 bilhões, Polestar, 3 bilhões, Faraday, 26 bilhões, Neta, 25 bilhões, WM, 24 bilhões, Leapmotor, 21 bilhões, Seeker, 2 bilhões, Python, falida. Ainda assim, as perdas foram, em média, muito menores do que algumas concorrentes americanas no mesmo período. Lucid, 13 bilhões, Ford, 15 bilhões e Rivian, impressionantes 32 bilhões em fluxo de caixa livre. É loucura, enquanto toda essa conversa sobre concorrência rolou na última década e aqui estamos em 2026 e a Tesla ainda detém cerca de 100% do lucro no mercado global de veículos elétricos a bateria. Não é fácil fazer o que a Tesla faz. E você sabe toda aquela história sobre a qualidade da Tesla não ser tão boa quanto a das montadoras tradicionais, certo? Bem, sobre isso, Sawyer acabou de postar isso. A Ford foi a montadora mais acionada para recalls nos Estados Unidos da América em 2025 até agora, enquanto a Tesla foi uma das que menos teve recalls. Sim, a Ford ainda enfrenta sérios problemas de qualidade, como Jim Farley destacou, sendo essa sua principal prioridade: resolver o problema de qualidade nos carros, por causa de todos os recalls que custam bilhões de dólares para eles todo ano, mas aqui, no final de 2025, isso ainda é um problema. Eles estão perdendo bilhões de dólares no negócio de veículos elétricos e perdendo bilhões de dólares com os recalls de todos os seus carros. Não está parecendo nada bom para a Ford e para Elon. Musk escreveu no X: estou mudando a missão da Tesla, de abundância sustentável para abundância incrível. Esta última é mais alegre. Legal! A Tesla passou a fabricar seu próprio colchão para o Model Y. Segundo o testador Chan no X, a Tesla China começou a vender o colchão inflável do Model YL. Custa 170, parece muito legal. E Elon compartilhou essa postagem jogando 30 mil pés de altitude com ping entre 49 e 60. Na Starlink da Alaska Airlines, a internet é insana. E ele escreveu: legal sim, de fato toda companhia aérea do mundo vai ter isso ou vai sair do mercado. Sawyer também relatou: recebi uma mensagem de uma senhora de 88 anos que comprou um Tesla Model Icus em setembro e usou o piloto automático sempre. Postei sobre o Model Y em setembro. Tenho 88 anos e farei 89 em 8 de janeiro. Parabéns pelo aniversário que se aproxima. Tem sido uma bênção para mim.
Usei o modo de direção totalmente autônoma sempre e espero continuar nos próximos 10 anos. Sim, esse software vai ajudar muitas pessoas ao redor do mundo. Como esperado, a China seguirá oferecendo subsídios aos veículos de nova energia. A China estendeu oficialmente os subsídios nacionais para automóveis até 2027. Então, assim como vimos antes, eles continuam estendendo o incentivo para veículos de nova energia. A Flórida está construindo uma rodovia que recarrega carros elétricos em movimento. A rodovia expressa da Flórida incluirá um trecho eletrificado de 1,2 quilômetros e deve ser concluída até 2029. Segundo a ENRX, parceira tecnológica, a estrada eletrificada oferece carregamento de até 200 kW, ou seja, não é pouco. O público-alvo dessa infraestrutura de carregamento são frotas comerciais, como vans de entrega e caminhões de longa distância. Mas como Jane comentou e escreveu, por que ninguém implementa essa ideia corretamente? Evite instalar carregamento sem fio em locais de alta velocidade. Prefira onde veículos param ou andam devagar para aproveitar melhor o tempo de carga. Os mesmos 1,2 quilômetros em uma faixa à esquerda de um cruzamento movimentado, onde o sinal demora a abrir, representariam cerca de 2 dúzias de locais por cidade. Em média, mais de 45 segundos para carregar cada veículo elétrico. Sim, faria muito mais sentido construir esse tipo de estrada nas cidades e não em rodovias de alta velocidade. É bom ver o desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, algo que nunca poderia ser feito com um carro comum. A narrativa sobre a Tesla e direção totalmente autônoma está mudando. Até a grande mídia faz reportagens positivas sobre essa tecnologia. A CBS fez uma reportagem sobre como o software de direção totalmente autônoma da Tesla está salvando vidas. Hoje à noite, uma história de uma decisão em segundos que salvou uma vida. Geralmente falamos sobre carros autônomos após falhas ou acidentes. Esta história é diferente. Em um trecho isolado da rodovia 54 no Novo México, Clifford Lee diz que está vivo esta noite. Não por causa de seus próprios reflexos, mas por causa de sua Cybertruck em modo totalmente autônomo. Ela tomou a decisão por ele. Veja só. Observe os faróis ao longe. Em 10 segundos verá uma decisão de vida ou morte que te deixará sem fôlego. Então me dei conta de que quase fui morto. Na verdade, fiquei tremendo incontrolavelmente por um tempo. Clifford Lee estava indo para o norte em uma longa viagem pelo Novo México na rodovia 54, usando o modo de direção totalmente autônoma da Tesla, ou Full Self-Driving. É uma rodovia de 2 pistas. Um enorme caminhão vinha em sua direção, e atrás dele, o motorista de uma caminhonete estava ficando impaciente. Tudo o que Clifford via eram faróis. Acho que ele estava a uns 5 segundos de distância. E por volta dos 3 segundos percebi que ele não conseguiria. Não parecia que ele estava conseguindo avançar na frente do caminhão. E eu não conseguia dizer exatamente se ele já estava na linha central ou não, mas ele estava chegando muito perto. Eu estava a 120 km/h, tentei virar rápido o volante e o carro já se movia. Não havia margem para erro. Uma correção exagerada teria jogado a caminhonete cibernética do Clifford contra o guardrail. E eu tentei virar. E o Full Self-Driving deve ter ativado, sabe? Para ser sincero, não lembro o que fiz nem quando fiz o quê. Um dos maiores novos programas da Itália, com mais de 5 milhões de telespectadores, fez uma matéria muito positiva sobre o sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla. Então isso é realmente muito legal de ver. A maré está realmente mudando. Este foi o tempo que tivemos para este programa extra de notícias. Espero que tenha gostado. Se sim, clique em curtir, pois isso ajuda outras pessoas a encontrarem o vídeo no YouTube. E se você gostou, talvez queira clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos como este. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Mas, se você quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal ou se tornar um membro do canal no YouTube. Receba agradecimentos, acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Clique em membros ou veja o Patreon para mais detalhes.
E não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem, e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir algum item e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou um patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber notícias, artigos, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa também no bestintesla.com. Ou tão simples quanto clicar no botão de super like e obrigado por assistir. E até a próxima, se cuidem aí fora, sejam gentis.